Aqui a gente tem um exemplo de um logger bem simples de uma pressão por tempo. Então eu vou aqui, por exemplo, tem os canais de pressão da wastegate que eu vou desativar e aqui o canal de alvo da pressão da wastegate. Se eu observar aqui, ele está bem estável, na pressão de two-step ele está configurado como 1,8 bar e tem uma rampa, que essa rampa está sendo feita para atingir em 1,9 segundos, ou digamos 2 segundos, ele está para atingir uma pressão praticamente estável e daqui vai subindo de 4,4 bar, por exemplo, de CO2 até 4,7 bar, lá no final dos 6,8 segundos. Esse exemplo aí, isso aqui, o alvo, significa que é a pressão que foi programada no boost controller. E aí a gente tem um outro canal, que é a pressão efetivamente que aconteceu. Então aqui vocês podem ver que ele ficou em rosa aqui, sobre a pressão de azul, ele ficou buscando a pressão, então aqui ele estava praticamente perfeito em cima, ó. Aqui quando a wastegate realmente abriu um pouquinho, ele deu um overshoot, passou um pouquinho, logo em seguida já recuperou e aí foi seguindo a pressão programada, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ela estava programada a 3,134 bar, ele estava 3,09 bar, ou seja, muito, muito próximo da pressão programada. Aqui chegou na pressão final, ele já conseguiu regularizar aqui menos de um décimo de segundo depois e manteve perfeitamente a pressão até o final. Se a gente passar um pouco mais do log aqui, vai ver que nesse caso aqui ele deixou ativado sempre, então ele ficou mantendo essa pressão de CO2 ali. Uma coisa importante de explicar para quem está migrando no Boost Controller 2 ou um Boost Controller 1 ou de qualquer outro sistema de Boost Controller, é importante ao programar a curva do Boost Controller integrado FT500, olhar nos loggers anteriores qual que era a pressão efetivamente que estava acontecendo e não a pressão programada, porque uma qualidade muito grande do Boost Controller integrado da FT500 é que ele realmente segue muito bem o programado. E se observarem no Boost Controller 2, existia às vezes algum atraso de 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, dependendo da configuração, que ele demorava para atingir aquela pressão. E aí o que acontece? Se o usuário configurar a mesma coisa que tinha configurado no Boost Controller 2, é bem provável que a pressão então vai atingir mais cedo o que estava programado, porque o Boost Controller integrado do FT500 ele é muito efetivo, e o carro vai, na verdade, distracionar ou provavelmente sofrer com problemas de tração, porque ele vai estar com a potência mais cedo no carro. Então, se quiser fazer uma transição onde o comportamento dos dois carros, com o Boost Controller 2 e com o Boost Controller integrado, seja muito próximo do outro, baixe um log da sua FT500 ou no caso que esteja gravando a pressão de wastegate e programe exatamente a curva que tinha acontecido e não a que estava programada. Isso aí vai ajudar a fazer uma transição mais suave. Outra informação aqui, vamos olhar um outro logger aqui, que é um carro já que usa pressões menores e tem uma curva um pouco mais detalhada aqui, ó. Então, por exemplo, assim, aqui a gente tem de mesma maneira, a gente tem a curva de pressão de CO2, ó. Então, dá para observar que ela só ativou aqui no momento que apertou o two-step, então o alvo foi para 0,3 bar. E aqui a pressão efetiva na wastegate. Então, por exemplo, ele atingiu a pressão na wastegate, ficou com ela regulada, ó. Então, o alvo era 0,3 bar, aqui foi para 0,314, por exemplo. E aqui na largada, ele fez uma curva, por exemplo, que teria uma rampa superior, depois de segunda marcha tira a pressão. Observe que a pressão de segunda marcha é menor, ó. Final de primeira chega a estar com 0,7 bar, e na segunda marcha cai para 0,4. Aí na terceira marcha retorna, quando entra a quarta marcha tira um pouco de pressão, sobe uma curva e sobe. E aqui a gente vê a pressão que aconteceu mesmo na wastegate, ó. Então aqui ele foi seguindo a curva, quando deu um pulo para descarregar, ele descarregou, aqui na troca de marcha ele subiu de novo e foi fazendo toda a curva para tentar recriar essa curva o mais importante possível. Aqui quando tira o pé, ó, se observar o TPS, no momento que tira o pé no final, a wastegate dá na verdade uma fechada, e isso descomprime o topo da wastegate, ele descomprimiu aqui, teve que corrigir e na verdade logo em seguida já atingiu aquilo ali e ficou regulado de novo, mas aqui já tirou o pé, então não tem uma importância maior. Dessa forma você consegue ver muito bem como está atingindo o seu alvo, como é que está essa questão. Uma informação importante é o seguinte, aqui a gente está vendo esses três exemplos, eles têm uma curva muito bem já organizada e está muito estável a pressão, ela está atingindo de forma perfeita. Caso você tenha uma instabilidade, vamos dizer assim, que está fazendo uma instabilidade aqui na pressão,
e a pressão de wastegate não está ficando estável em cima da pressão de alvo, a primeira verificação que você pode fazer aqui na configuração é se você trocando esse nível de reação para um nível de reação menor ou maior, se ele vai estabilizar. Caso em alguns casos ainda tenha uma dificuldade de estabilização desse processo, existe uma configuração avançada do Boost Controller, que você pode vir aqui em opções avançadas de ajuste e trocar o Boost Controller para o modo avançado, e ele vai disponibilizar uma tabela adicional que é a tabela de dead time da válvula de Boost Controller por pressão da wastegate. Basicamente essa tabela ela diz quanto de dead time o seu solenoide de boost ou o bico injetor precisa para começar a passar uma quantidade de ar. Em geral, a dica que a gente dá é o seguinte: se estiver instável e está passando da pressão e baixando a pressão, você pode vir aqui, selecionar a curva inteira, clicar com o botão direito e, por exemplo, assim, somar menos 1 milissegundo. E aí, ou seja, todos esses valores eles vão ser diminuídos de 1 milissegundo e vai baixar isso aqui. Manda esse mapa para a peça, testa de novo. Uma maneira também para entender o teste é o seguinte: quando a gente está trabalhando no Boost Controller com o motor desligado e você aperta o two-step, ele vai proceder o teste, ou seja, vai atingir a pressão do two-step, e quando soltar o botão, ele vai fazer, por exemplo, correr o tempo após o two-step e vai fazer a curva que está programada aqui. Você pode verificar, gravando um logger com o motor desligado mesmo, se ele atingiu a pressão, ficou estável, funcionou tudo certo. Para fins de proteção, de não ficar acionando indevidamente o Boost Controller, no momento que o motor estiver ligado, o Boost Controller só funciona após o two-step em um two-step válido. O que significa um two-step válido? Two-step válido é quando você tem um two-step apertado e que pelo menos o motor atingiu o corte do two-step ou estava acima de 50% de TPS no momento que tirou o pé ou tirou o dedo do two-step. Isso serve para que, por exemplo, um carro que tem um botão de two-step ou um carro que tem o two-step por velocidade de roda não fique ativando o two-step toda vez que o carro sai andando numa sinaleira. Serve também para um carro de câmbio automático que toda vez tem que apertar o transbrake para dar ré, para não ativar o Boost Controller indevidamente. Então, ou seja, se você tentar na lenta testar o Boost Controller, para que o teste inicie a contagem do tempo, você precisa pelo menos dar uma vez no corte e depois tira o pé e aí pode até tirar o botão que ele vai começar a contagem. Mas se só apertar o two-step na lenta, ele não vai iniciar a contagem desse teste. Esse tipo de teste se faz com o motor desligado no modo esse de diagnóstico do Boost Controller. Outra informação aqui sobre o diagnóstico de Boost Controller é sobre utilizar as funções, os canais adicionais aqui, ó. Se a gente vier em opções, tá? Vocês vão ver aqui que no grupo 5 a gente tem 2 canais que chama Boost Controller Incremento PWM, eu posso clicar em habilitado e linha visível, e o outro canal é o alívio, Boost Controller do solenoide de alívio. Posso clicar em habilitado e linha visível, dou um OK. Agora, observe que eu tenho agora indicações aqui dos canais, ó, de quanto está abrindo cada solenoide desses aí, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, o meu solenoide de alívio abriu 100% e o meu solenoide de incremento abriu 0%. Então, vocês podem ver, inclusive, durante a largada, como é que eles trabalharam, ó. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, o meu solenoide de alívio abriu 20% e o meu solenoide de incremento abriu 0%. Aqui o meu solenoide de incremento precisou abrir 49% para atingir esse alvo aqui. Então, dá para ver bem direitinho como é que eles ficam trabalhando e como é que eles estão. Nesse exemplo aqui mesmo, dá para ver que durante o two-step, ó, os solenoides eles praticamente nem abriram. Aqui a gente vê só o solenoide de alívio abrindo minimamente nesses momentos, ou seja, ficou os 2 solenoides paradinhos e a pressão bem estável mesmo com o carro no two-step. Isso é uma das melhores vantagens de um controle preciso, onde é que o desperdício de CO2 é muito baixo, ou seja, ele não está jogando nada de CO2 fora. Ficou muito, muito estável. Bom, essas são as funções do Boost Controller integrado. A gente trabalhou bastante para que essa atualização gratuita da FT500 e FT500 Lite seja muito útil e possa agregar mais valor ainda à sua FT500. Todos podem baixar essa atualização, instalar na sua FT500 sem custo nenhum. É uma atualização que em geral só vai consumir 2 entradas e precisa um sensor de pressão da wastegate. E a gente está trabalhando aí para aprimorar cada vez mais os produtos e aguardem as próximas novidades. Obrigado.